Corintiano não tem tempo. Corintiano já nasce. Estou feliz de estar aqui, de jogar um time tão grande como o Corinthians. Ser gavião é torcer pro Corinthians 90 minutos. Lealdade, humildade e procedimento. Nossa corrente jamais será quebrada. O Coringão foi fundado, né, inspirado, né, com a visita do time inglês Corinthians, fazendo uma excursão aqui pelo país, né, e ali em São Paulo alguns torcedores que eram, né, de companhias férreas, que eram também trabalhadores liberais, gostaram daquela apresentação do Corinthians e aí resolveu fundar um time. Só que o nome não foi escolhido, né, logo de cara. Vários nomes foram sugeridos, mas pela apresentação que o Corinthians fez, então se escolheu esse nome, né, em homenagem a esse clube inglês. 77 é uma coisa incrível. Nem nós que jogamos essa decisão para o torcedor corintiano. E isso me alegra muito, porque você vê, hoje eu como avô, eu tenho meus filhos, meus netos, né, todos eles podendo comemorar, participar dessa conquista que ficou muito marcada na história do Corinthians. Eu chego, inclusive, comento não só com jornalistas, mas com companheiros. Foi um título muito mais importante que o de 70, quando eu era reserva do Carlos Alberto, a maneira com que o torcedor nos levou ao braço, né, e a forma com que a gente conquistou. Então foi um campeonato que marcou muito, né, com aquele gol do nosso querido Basílio, pé de anjo, numa jogada que eu tive também a participação no cruzamento. Eu acho que foi importante para mim, para o Basílio. Foi uma falta a favor nossa, que o Zé Maria cobrou. Eu resvalei de cabeça, acabou deslocando até os nossos atacantes e a defesa da Ponte Preta. E o Vaguinho entrou nas costas desses jogadores, acabou chutando essa bola, ela bateu na trave ela voltou. O Vladimir, porque tinha jogador da Ponte caída dentro do gol, outros, quer dizer, era um bolo de jogadores que estavam ali para tentar defender e não tomar o gol. E aí, essa bola quando voltou, o Vladimir cabeceou. E eu ainda perguntei diversas vezes para ele, Vlad, o que ocorreu com você? Estava muito mais fácil você fazer o gol do que o Vaguinho e do que eu, né? Ele falou, Basílio, eu fiquei com tanto receio de repente jogar a bola do lado e essa bola ou bater em alguém ou ela acabar saindo. E eu estava na hora certa, no lugar certo e no momento mais próprio ainda. Aí bati de primeiro e já fui pra galera. Eu fiquei 3 dias para chegar na minha casa. Eu fui no sítio do governador de São Paulo, Dr. Paulo Egídio, que era o governador corintiano. Fiquei no sítio dele porque não podia vir para a cidade. Que é loucura, né? Paulista com 3 milhões de pessoas na Paulista. Essa é uma coisa que ficou muito marcada para mim também. Foi o Campeonato Brasileiro de 76, onde nós tivemos uma final desafiante, né, no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Um Maracanã maravilhoso, a gente teve assim um grande exemplo de como se deve torcer, né? O Corinthians mostrou aquele dia, tomando conta do Maracanã, e a gente chegou com um triunfo, né? Nem eles mesmos imaginavam que iria ser aquela invasão. Porque ficou aquele tal negócio, né? Ah, eu vou assistir, pô, vai no Maracanã, eu vou no Rio. Aí você também toma essa iniciativa, todo mundo tomou essa iniciativa de ir pro Rio. E quando viram, eles praticamente tomaram conta, né, do Rio de Janeiro. Então, é uma época, foi uma coisa inédita, que eu acho que nunca mais vai existir isso daí. Em 76 eu participei daquela invasão toda, que saiu daqui da porta 500 ônibus. Meu pai que comandou a excursão, quando o presidente era o Vicente Mateus, em 76.
porque você calcular que em plena época de racionamento de combustível, 70 mil pessoas se deslocarem 400 quilômetros para ver um jogo de futebol de todas as maneiras, se a gente foi a pé, de bicicleta, isso é muita paixão, é um momento específico da história do Brasil que não vai se repetir mais. Um espetáculo. Eu lembro do Zé Italiano, que era um narrador da TV Gazeta, corintianíssimo. Quando a bola começa a rolar, ele fala: começa o jogo do século. Choveu pra caramba. Aí você vai pros pênaltis. Pênalti é loteria, né? É tanto pro batedor, que é mais responsabilidade do batedor, do que o goleiro, né? E eu, sei lá, fui muito feliz pegar 3 pênaltis. Cada um pegar, morria um. Tô com processo até hoje aí. De um estado pro outro, quase 50, 500 quilômetros. Deslocar 90 mil torcedores, isso não vai acontecer mais no mundo, né? Isso é um guia. E eu, quando entrei em campo, todo mundo ficou... Pô, não é possível um negócio desse, né? Nós estamos no Morumbi. Tinha 90 mil corintianos torcendo pra gente. Estádio com 158 mil. Ali marcou. Corinthians não tem explicação. Você precisa sentir, tá aqui dentro. Então aflora, entende? Sai. Eu me emociono até quando eu falo o Corinthians, entendeu? O que é o Corinthians? O Corinthians é uma paixão, ele é um amor que o torcedor tem, carrega. Só nós mesmos podemos falar o que é o Corinthians, entendeu? Porque o adversário, ele nunca vai saber. Porque você só tem uma coisa. Ou você é corintiano ou você é anti-corintiano. Só quem tem na pele o Corinthians que pode falar sobre o Corinthians, entendeu? E é uma coisa que é muito forte, entendeu? Numa palavra é difícil, né? A gente viveu aqui praticamente 14 anos e o que não me sai do coração é o amor. Eu acho que o Corinthians é um amor do torcedor, enfim, da nação, é um amor ao extremo. Eu não vivo sem isso aqui. Ele é a minha ilha do nunca, como disse uma vez o Pedro Bial num texto sobre o Fluminense dele, né? É o momento em que a gente se permite voltar a ser criança, voltar a ser aqueles sentimentos atávicos, né? No estádio de futebol a gente costuma ver a mesma vibração do cara mais humilde ao presidente da República, que se diz corintiano. Eu nunca me senti tão igual quanto a pessoa que está sentada do meu lado, como num estádio de futebol, nem mesmo numa igreja eu senti essa comunhão. Eu desde pequeno eu fui ensinado a amar o Corinthians do jeito que a gente ama hoje, né? O Corinthians é meu pai e minha mãe, é o meu sustento da minha vida, porque que eu tiro o meu alimento, que eu como, que eu durmo, que, entendeu? Tem o meu cantinho ali religioso, ali a igrejinha, onde eu acendo minhas velas ali para São Jorge Guerreiro. Então o Corinthians e o Gaviões é meu pai e minha mãe. Pessoal jovem é tudo corintiano? Por quê? Então a nossa ideologia não é bater, não é brigar, não é... E sim, só o Corinthians. Para nós é tudo isso. Agora, atravessou o nosso caminho também o Chicote Estrada, né? Gilmar, Zé Maria, Domingos da Guia, Gamarra e Vladimir, Roberto Belangeiro, Luizinho, Sócrates e Rivelino. Na frente o Cláudio, e eu costumava escalar o Baltazar Cabecinha de Ouro, mais uma homenagem a tudo que o Marcelinho Carioca conquistou e a tudo que ele representa para gerações que estão hoje vendo o Corinthians. Eu acho que a gente tem que dar um lugar para o Marcelinho Carioca, junto ali formando uma dupla de ataque, meio pé quebrado com o Cláudio, porque nenhum dos dois é centroavante, os dois jogam mais ou menos na mesma faixa do campo, mas eu me permito escalar ali na frente o Cláudio e o Marcelinho, tendo o Oswaldo Brandão como técnico, porque ele é mais que um técnico, ele é um símbolo. O meu maior ídolo, você não vai acreditar, cara, é Dr. Sócrates. Bota fé, pela a categoria dele, aquele toque de calcanhar dele, ele, sabe? O cara é demais. O cara me deu muitas alegrias quando eu era moleque, entendeu? Sócrates era um jogador espetacular, cerebral, jogador capaz de clarear uma jogada, às vezes uma partida com um lance só.
O senhor Brandão, ele era uma pessoa espírita, né? Tanto é que ele foi campeão em 54. 23 anos depois ele foi campeão novamente pelo Corinthians. Então é predestinado. E um dos maiores técnicos do Brasil, né? Talvez do mundo. Mas é um cara forte. E ele foi a válvula, a propulsora da conquista nossa. Para mim ele é o técnico de toda a geração que eu pude conviver e até de ser sabedor das pessoas que trabalhavam até quando acho que eu nem pensava em jogar futebol, o seu Brandão já dirigia e a gente sabia o carinho e o respeito que as pessoas tinham com ele, né? Eu também me emociono quando eu falo nessas pessoas porque a gente sente falta, né? Eu acho que o futebol brasileiro sente falta do Brandão, que foi uma personalidade ímpar, né? E do presidente Matheus também, que foi uma pessoa que carregava no coração o clube. Então, pela forma, pelo comportamento que eles tiveram, a gente se emociona em falar no nome deles, a gente sente saudade deles, né? E o Vicente Matheus é essa pessoa, né? Que eu só trabalhei com ele, não tive outro presidente. Então, para mim, foi o maior presidente da história para mim. O jogo mais importante na minha carreira, né, dentro do Corinthians foi praticamente a decisão de 77, né? É uma lembrança que parece que ela não apaga. Foi o de 1990, 16 de dezembro de 90, Corinthians São Paulo. Cara, que naquela época era 105, 110 mil pessoas. Foi a coisa mais linda, assim. Para mim, o jogo mais marcante, para mim, foi como nós batemos de frente no Mundial. Que nós somos campeão do mundo, que para outros aí tem mó ciumeira brava. Então, para mim, foi um dos melhores jogos. Para nós é uma história triste, né? Mas como tudo na vida do corintiano não é fácil, né? Nós não abandonamos o time, não abandonamos a nossa história, muito pelo contrário. Foi um dos momentos em que a torcida, a nível de Campeonato Brasileiro, mais frequentou os estádios, com times inexpressivos, né? Vamos dizer assim, com respeito à história dos outros times, mas com times inexpressivos. E o Corinthians, com toda a sua força, com toda a sua história, voltou, né? Pelas portas da frente para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu pela primeira vez sentei para ver um jogo de cabo a rabo. Eu confesso que na altura do gol do Basílio eu já tinha me dispersado um pouco, como toda criança que não faz as coisas até o fim. Eu já tinha me dispersado um pouco, estava no chão montando um castelinho de papel, uma revista chamada Picotinho de Papel. Você tirava o picotinho e montava. Eu estava montando meu castelinho no chão quando saiu o gol do Basílio. Meu pai deu um pulo que jogou o pé em cima do meu castelinho, pisou no meu castelinho e saiu para comemorar. Fiz 14 anos, foi quando que é a idade que a gente fica um pouco mais rebelde. Eu vim aqui sozinho, peguei um ônibus da minha casa, vim aqui na quadra, fiz minha carteirinha e esperei ela chegar por correio, né, com medo da reação do meu pai e da minha mãe, se eles achassem a carteirinha, né, dentro das minhas coisas, né? Não sei qual que ia ser a reação deles. Eu já vi palmeirenses falar, cara, a gente se espelha em vocês, tanto na escola de samba como na torcida. Porque a gente tem uma doutrina, você entendeu? Que os nossos ancestrais já levaram, Flávio, Joca, Edmar, jogador, entendeu? São personalidades para nós que é um espelho. O torcedor, que é o símbolo, né, da nação corintiana, eu coloco o torcedor como uma bandeira. Por quê? Porque nós vamos passar e a bandeira vai permanecer e tem que ser dessa forma, né? E ela é maior que todos nós. É um pouco de religião, né?